Aseret Hadibrot, traduzida por os 10 mandamentos. Essa tradução, ela não está correta. Ela lança uma falsa ideia de que só existem 10 mandamentos. E que os outros mandamentos, eles são apenas tradições, legalismos, e que não precisa mais cumprir. Engana-se quem pensa assim. Estamos falando de Devarim, capítulo 5. E, na verdade, a tradução correta de Aseret Hadibrot é 10 palavras ou 10 ditos, mesmo porque o chamado 10 mandamentos, o primeiro nem é um mandamento. E aqui no livro de Devarim, capítulo 5, o Criador ele está entregando essas palavras ao povo de Israel. E por que ele começa com esses 10 ditos, né? Onde 5 desses 10 fala de nosso relacionamento com o Criador e os outros 5 falam de nosso relacionamento com o próximo. Dentro de cada um desses mandamentos, existem muitos outros mandamentos. Existem muitas outras mitzvot. E a entrega desses mandamentos para o povo de Israel é uma entrega, não dá nem para explicar direito o milagre que aconteceu. É um milagre muito oculto. Na minha concepção, no meu ponto de vista, um milagre até maior, até mais bonito, mais impressionante do que o mar se abrir. O Criador, ele falou com o povo de Israel, eles estavam ali no pé da montanha, no pé do monte, e em uma só voz, de uma só vez, o Criador, ele falou todos os 10 mandamentos, toda a Torá em um só som. Isso em meio a trovoadas, a som de relâmpagos, de trovões. No meio de toda essa barulheira, ainda assim, os israelitas, eles ouviram em essência as 10 palavras. Então, isso é um milagre muito grande. É um milagre assim impressionante, né? E a Torá, ela foi entregue para Moshe desceu com as tábuas da lei, mas esse acontecimento que está sendo descrito em Devarim capítulo 5, Elohim ele falou diretamente com o povo de Israel, sem usar Moshe. Por isso que é tão impressionante assim. E ele falar de um lugar alto, né, uma montanha, e o som não teve eco. Em uma só palavra, em um só som, saiu tudo. São todas as palavras do Aseret Hadibrot. Os 10 ditos, as 10 palavras. E é algo assim, se a gente for parar para imaginar, para mensurar o que aconteceu ali, né, aquelas palavras, elas entrarem na essência de todas aquelas pessoas, de todo aquele povo, é algo maravilhoso. O efeito desse acontecimento no povo de Israel é um efeito muito maior do que o efeito do mar se abrir. É muito mais grandioso. Não dá nem para imaginar. Só quem viveu lá naquele momento não dá para escrever esse momento que o povo de Israel passou. Agora, será que nós somos capazes e merecedores de absorver as 10 palavras, os 10 ditos? E será que nós nos esforçamos para isso? Porque o povo de Israel, apesar de toda a rebeldia, apesar de todos os problemas, houve um grande esforço, houve uma grande capacitação. O esforço deles ali no deserto foi imenso para chegarem até esse ponto de receber Aseret Hadibrot.
as 10 palavras, os 10 ditos. Mas isso é um pouco mais profundo. Todos os seres criados, eles têm embutido em sua própria natureza o seu instinto, as suas regras, leis que regem a existência de cada um desses seres e regem o comportamento de cada um deles. Mas nós, seres humanos, nós somos diferentes. Enquanto todos os outros seres, eles já nascem com uma natureza, eles já nascem com as suas regras e eles seguem essas regras. Nós, seres humanos, nós temos que colocar regras dentro de nós ao longo do tempo, ao longo de nossa vida. Nós não temos essas leis embutidas, prontas dentro de nossa essência. Regra de comportamento, regras de intenção. Nós precisamos desenvolver isso. O que nós temos são tendências do bem e tendências do mal. Nós temos decisões que nós podemos tomar a todo momento. E nós nos engajamos em um determinado estilo de vida de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com o meio em que a gente vive. Então nós somos pura escolha. O ser humano é pura escolha. Enquanto os outros seres eles não têm escolhas, eles são aquilo ali e pronto. Nós temos então que nós fomos criados para colocar leis, regras, conceitos, ponto de vista, intenções dentro de nós mesmos. E, na verdade, nós temos que colocar essas regras e essas leis através do conhecimento, através do estudo, através de experiências, através de compreensão, através da prática. Enquanto os animais e os outros seres, eles agem por instinto, não por tendências. O leão, ele não diz, hoje eu quero ser a partir de hoje eu vou ser vegetariano, ele se transforma em um vegetariano. Ou ele pensa, agora eu vou ver como uma avestruz, como uma tartaruga. Não tem como. Não tem como eles fazerem isso. E os anjos? Eles agem pelo propósito que foram criados. Eles não escolhem sua natureza. Eles executam a sua natureza. Enquanto nós, seres humanos, nós escolhemos. Nós fazemos escolhas. Então tem uma diferença muito grande, né? E é óbvio que a absorção de qualquer substância, de qualquer coisa, estamos falando de Devarim capítulo 5, onde os 10 ditos foram entregues ao povo de Israel e eles têm que absorver esses 10 ditos. E é óbvio que tudo que tem que ser absorvido, ele requer um tipo de recipiente adequado. Você não vai colocar gasolina em um copinho de plástico, esse copinho de tomar café, vai derreter. Não é um recipiente adequado. E você é um recipiente adequado para receber o quê? O que está dentro? O que vai sendo colocado dentro de você ao longo de sua vida? E espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que ser um recipiente para recebermos a Torá. Se nós não formos adequados, capazes, se nós não tivermos interesse, não vamos receber. A inteligência, por exemplo, ela é o recipiente correto para receber, para absorver informações. E quanto mais profundo, quanto mais detalhado é um conhecimento, mais inteligência é exigida para compreender. E qual é o recipiente adequado para receber a kadoshidade? O recipiente adequado para receber a kadoshidade é a modéstia. E a modéstia, ela acontece, ela vem através da humildade. A modéstia, ela vem através da humildade. E a modéstia, ela é um vaso da submissão a Elohim. Um vaso, ele aguenta ser enchido. Mas se ele estiver cheio de alguma coisa, não vai caber mais nada dentro dele.
Então, nós temos que saber se nós, como vasos, né, como recipiente para receber a Torá, receber os 10 ditos, se nós temos esse espaço, se a gente comporta, se a gente suporta, se a gente é capaz de estar recebendo isso. E a modéstia, ela é uma característica natural dos malahim. Por eles terem modéstia, eles ficam nos lugares mais altos do reino espiritual. Porque eles têm modéstia. Eles não têm humildade. A humildade é uma característica humana, mas a modéstia é uma característica celestial. E por que muitas pessoas elas não adquirem um despertar espiritual no lugar da curiosidade? Estamos falando de humildade e modéstia em Devarim, capítulo 5, e os 10 ditos. E por que muitas pessoas elas não conseguem despertar o seu lado espiritual para poder receber os 10 ditos? Elas apenas desenvolvem, a grande maioria, desenvolve uma curiosidade de muitas coisas que eles vão aprender, mas nunca vão praticar, nunca vão colocar em prática. Isso é falta de modéstia. É falta de modéstia na intimidade dessas pessoas. Algumas pessoas até desejam receber esse conhecimento, serem cativadas por as informações sobrenaturais, espirituais, ocultas, misteriosas, proféticas e etc. Mas falta modéstia nessa pessoa. O que falta é que a verdadeira voz elohímica, ela, para atingir essas pessoas, ela tem que entrar em totalidade no ser dessa pessoa. Não apenas pelos ouvidos, nem apenas pelos interesses, nem pelas demandas desafiadoras contra as razões daqueles que elas debatem, que elas discutem religião, conceitos, crenças e doutrinas. Isso acaba sendo uma falta de modéstia, pois debater uma verdade e às vezes sair ganhando no argumento não significa que o argumentador ele derrubou a mentira do outro. Significa que ele é bom de argumento. Ele pode ter usado mentiras e ter derrubado o argumento de outra pessoa. Então não é esse caminho que você se prepara como um vaso. Você precisa de modéstia para estar recebendo as 10 palavras, os 10 ditos. E a Dabar Elohímica, a palavra do Criador, quando ela acha um recipiente adequado, ela entra e se encaixa em um lugar adequado. Uma alma modesta. Como peças de um quebra-cabeça que encontram um lugar perfeito para se encaixar. Assim tem que ser a palavra elohímica. Ela tem que se encaixar em você de forma perfeita, dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, dentro das suas atitudes, dentro das suas escolhas. Trazendo conhecimento, ou seja, a presença elohímica, o conhecimento elohímico, a sabedoria elohímica para dentro do eu. Porém, temos dentro de nós muitas partes contraditórias, muitas partes mal resolvidas, espaço que nós não sabemos qual é a medida certa. Então, como encaixar alguma coisa ali? Você está uma bagunça. Não tem que ser por rumo de qualquer maneira. Tem que ser de forma organizada. E a modéstia, ela abre esse espaço com medida, com ordem. E quando a modéstia ela se torna o espaço com medidas certas, em um momento em que, de alguma forma, quando todas as partes contraditórias elas encontram um ponto de unidade, um ponto de organização, as contradições que você tem no seu ponto de vista,
onde a modéstia vai atuar, as suas contradições serão todas resolvidas, porque você está se conhecendo. Você está sabendo de fato quem você é de forma original. E muita coisa na sua vida, ela vai passar a fazer sentido. E quando as palavras elohímicas finalmente encontram um lugar e ela se encaixa em seu ser, ao ponto da compreensão crescer com tanta profundidade, a partir daí nós passamos a entender que as palavras elohímicas, ao mesmo tempo em que nos preenche, ao mesmo tempo ela nos faz nos compreender. E você se torna uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa clara para você mesmo, uma pessoa descomplicada, uma pessoa leve, uma pessoa que tem paz, independente dos problemas que a vida traz. A Torá, o tempo todo, a Torá, ela traz novos conceitos. Estamos falando de Devarim, capítulo 5, dos 10 ditos, as 10 palavras. É disso que estamos falando. Estamos falando de modéstia. Estamos falando de que a pessoa que ela tem modéstia, dentro dela, ela é bem resolvida, ela tem as medidas certas. Então é fácil da palavra entrar e se encaixar. Porque o espaço está ali pronto para receber a palavra elohímica. Diferente de muitas pessoas que a palavra bate, bate, bate e não entra, não encaixa. A pessoa não aceita, porque não tem espaço adequado. E a Torá, o tempo todo, ela traz conceitos novos, numa linguagem estranha. No fundo, as palavras da Torá, elas refletem algo que parecia que eu já sabia, quando eu começo a ouvir. Mas nunca soube que sabia até aquele momento que a palavra começou a se encaixar dentro de mim. Até o momento que a voz de alguém que ensinou, no caso, os 10 dias foi a voz do Eterno, na essência do povo de Israel. E quantas vezes Moshe ensinou Torá para esse povo? E eles pensavam, mas isso aí parece que eu já sabia. Sempre que você está estudando Torá, é o que acontece. Você começa a ouvir aqueles segredos, aquelas em profundidade, aqueles mistérios, e você começa a entender certas coisas de forma muito simples, parecendo que você já sabia. E isso eleva o seu ser, a sua essência, para uma consciência muito maior. Uma consciência do eu verdadeiro, do eu original, sem cascas, sem enfeites. E isso acaba revelando a sua individualidade. É por isso que é muito importante que a sua individualidade ela seja revelada para você próprio, para você saber quem você é de fato. Uma essência absolutamente impessoal e, ao mesmo tempo, tão pessoal. Por que eu falo impessoal? Porque é a conexão elohímica. Impessoal e pessoal, que é você que está conectando ali. Então nós entendemos que quando Elohim ele falou os 10 ditos, junto com sons de trovões, de relâmpagos, etc., não houve eco. Você já deve ter entrado dentro de uma sala vazia e falado alguma coisa e o som fica ecoando. Em lugares muito altos, isso também ocorre. Porque nenhuma matéria, ela cria resistência. Então o som vai de um lado para o outro, fica dando aqueles ecos. E quando Elohim falou naquele ambiente, que era um ambiente que naturalmente tinha que dar eco, não deu eco. Por quê? Porque as palavras, milagrosamente, elas foram absorvidas pelo povo de Israel. E dessa forma, as 10 palavras, elas penetraram profundamente em cada átomo da criação, em cada célula, em cada matéria. E nenhuma matéria rebatia os sons e não dava eco. Mas tudo era absorvido de forma plena e a palavra ela não voltava de forma vazia. Na entrega da Torá, mais especificamente na revelação dos 10 ditos, Elohim Hakadosh, ele praticamente desceu à humanidade e se revelou por dentro de cada ser que ouviu aquele som.
passando por todas as barreiras que normalmente nós criamos com nossos achismos, pontos de vistas, filosofias e etc. Que são cascas que nós vestimos nossas almas com todo tipo de enganos. A Techuvá, ela existe para quebrar essas barreiras. Um verdadeiro estudante de Torá, ele luta para quebrar todos os ecos, para absorver cada palavra, cada letra, cada espaço. Ela tem o seu espírito normalizado, equalizado, harmonizado, sem destruir o seu ser. Imagina, entra um conhecimento para dentro de você, sem destruir o seu ser, sem desconstruir as suas faculdades mentais. Muito pelo contrário, elevando as suas faculdades mentais, a sua inteligência, o seu caráter, a sua disposição, melhorando e aperfeiçoando o seu eu, criando modéstia através da sua humildade. E quando um pensamento muda, quando um ponto de vista muda em relação às coisas do mundo, às coisas espirituais, em relação a você próprio, as coisas também mudam, os resultados também mudam. Quantas pessoas que não se acham capazes de ser assim, ou de fazer tal coisa, de lutar por tal sonho, porque ela não acredita nela, porque ela não se conhece. Você tem muita capacidade de muita coisa, mas você não se conhece. Você não sabe dessa sua capacidade. Porque alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que te falaram, te convenceu de que você não era aquilo. Você não tinha capacidade. Isso é uma grande mentira. Quando o seu ponto de vista muda em relação ao mundo, o mundo que você está, ele muda também. Porque o que precisa ser mudado é o seu ponto de vista. E quando o povo de Israel recebeu os 10 ditos, o ponto de vista de toda aquela nação mudou. E isso vem sendo trago de geração em geração como uma herança para nós no mundo todo, que estamos na diáspora, que estamos no exílio, que estamos na galute. Nós estamos voltando através da Torá para Israel. E quando você tem o seu ponto de vista mudado para melhor, dentro da Torá, e você fica normalizado, normatizado, equalizado, harmonizado e etc., bem resolvido com você próprio, os impactos da vida sobre você também mudam. Parece que o universo todo muda, porque você vê até o universo de outra maneira. Ao contrário, uma pessoa cercada de palavras vazias e revelações falsas, aquelas pessoas têm aquelas viagens delirantes, de descobertas pessoais adulteradas, aquelas informações que preenchem uma alma de espaços ocos e aumentam o coração vazio. O ser humano, ele está cada vez mais falso para si mesmo. E é disso que nós precisamos nos libertar. Nós precisamos voltar aos valores da Torá. E os 10 ditos, se você conhecer de um por um e tudo que está contido dentro deles, a sua vida muda, o seu caráter muda, a sua essência muda. O ideal é um coração cheio de amor, de anseios, de inspirações, de coragem, humildade e uma mente limpa e espaçosa para a sabedoria elohímica. Que você seja um vaso, que você seja um recipiente para receber a Torá. Shalom, shalom.